E aí, foi um acidente. Foi um acidente. E esses acidentes que parecem ser tão simples, né? Ele deixa, às vezes, sequelas graves. Pois é, Sequelas graças graves. a Deus não aconteceu, mas o dedinho dela ficou pretinho. Ficou pretinho. Ficou pretinho. Isso pode ser uma coisa futuramente, até uma coisa mais grave poderia acontecer, né? Pois é. no acidente. Então, na nossa residência, a gente tem vários cenários que ele propicia a gente tomar alguns cuidados por conta de pontas vivas, por conta de tomadas, o botijão de gás, panelas aquecidas, né? Gradil. Gradil é algo que a criança gosta de brincar. O que é gradil? Grade de proteção. Ah, grade de proteção. Grade de proteção. Então, você chega ali, você tem um parapeito. Um parapeito. Um parapeito mesmo, quem trabalha, quem mora em apartamento, quem tem cercado. Então, a criança, ela encontra o meio, às vezes, de brincar. Ela segura de um lado o ferrinho, segura o lado do ferrinho, e às vezes enfia a cabeça, ela consegue passar a cabeça. Depois, ai meu Deus, depois para sair. Esse que é o problema. Aí ela conseguiu pôr a cabeça, agora na hora de tirar, aí tem a dificuldade, certo? Então aí vem o esforço que está sendo feito pela mãe, às vezes com medo de criar uma lesão maior, e ela acaba criando lesão porque ela vai tirar de forma irregular. Olha, né? Só, gente. Vai tirar de forma irregular. Então são várias situações que a gente pode estar encontrando para eliminar esses riscos. O que eu posso fazer? Não dar acesso à criança àquele ambiente. Né? Vou usar tela, vou usar grade, que essas grades tenham realmente aberturas menores, que a criança não dê para passar parte do corpo para aquele gradil. Então, nesse aspecto, a gente vai começando a eliminar os riscos. Piscininhas em casa. Muita gente tem, muita gente. Nós temos piscininhas em casa. Então, a criança em si, ela está brincando, o pai até tirou ela já dali às vezes. Já tirou o objeto tá ali, mas ele esqueceu de secar a piscina. Ele esqueceu de ocluir o local de acesso. Então, a criança, às vezes, está num outro ambiente, mas ela, por estar brincando naquela água, naquela piscina um bom tempo, ela acha que aquilo ali é um lugarzinho bom para ela ficar. Aí ela volta. Ela volta. Aí ela volta para ali, os pais estão pensando que ela está no outro vão da casa, que já saiu dali e tal. Ela volta e aí é a vítima de afogamento. Exatamente. Né? É muito sério. É muito sério. Então são detalhes, né? São detalhes. As gavetas da cozinha seria também um perigo? As gavetas das cozinhas são um perigo. Porque onde fica a faca? Onde fica... Sim, exatamente. O que eu faço? Eu tenho criança pequena. Então, se eu tenho criança pequena, as minhas gavetas são aquelas gavetas fáceis de sair, de retirar, principalmente. Então, essas gavetas já têm que estar lacradas. Se eu não consigo lacrar, que o acesso da criança a ela seja impossibilitado. Né? O que eu ponho nessas gavetas? As gavetas menores, você pode tirar os objetos mais graves, nas pontiagudas ou cortantes, né? Pôr nas gavetas superiores ou no armário. Sim. Ou no armário, fazendo com que a criança não tenha acesso a esse tipo de objeto perfuro cortante. Né? Então, no ambiente familiar, ele tem muito risco. São bastante riscos. A gente não pensa nisso no dia a dia, mas aposto que agora, enquanto o Nilson está falando, você está lembrando de um monte de situações e de lugares aí na sua casa que você precisa rever. E aí, não espere, né? Reveja mesmo. Banheiro, Nilson. Banheiro. O problema do banheiro. No banheiro, a gente tem algumas particularidades. Primeiro, chão molhado. Chão molhado. Né? O piso do banheiro geralmente pode estar molhado. Sim. Né? Se está molhado, é um ambiente propício ao tipo de tapete que eu estou usando. Né? Geralmente, tapete para banheiro são tapetes que tem um antiderrapante. Sim, sim. E ele tem que aderir tanto na parte superior como na parte inferior. Então, a gente percebe que em alguns lugares tem o piso de banheiro que a parte inferior ela é lisa. Então, você tem água e tem a parte lisa. E então, aí o tapete não vai segurar, vai escorregar. Vai escorregar e vai cair. Né? Para as residências que tem pessoas já idosas, com a locomoção um pouco mais impossibilitada, deveria seguir-se aí um procedimento de manter apoios laterais. Né? Deveria. Então a gente percebe que algumas residências, até por uma questão de não entender da lei, do processo, então não tem apoiadores laterais. Não tem. A maioria, na verdade. A maioria não tem. A maioria não tem. Nós não temos esse cuidado. Nós não temos essa cultura de ter esses objetos aí. Sim. E isso é um fator predominante para que o cidadão, o idoso, ele realmente não encontre estabilidade. Tá? Então ele vai se apoiar na parede, a mão às vezes está molhada, o chão está molhado, e não tem um mecanismo correto para ele realmente se sentir seguro e começar a caminhar nesse ambiente que está molhado. Olha só, gente, muitas coisas, né? Quando a pessoa está em casa, vamos aqui então falar disso? O que acontece? Muitas pessoas em casa são acometidas de engasgo. Sim. Não é mesmo? Sim. Nós temos aqui agora uma pessoinha, uma pessoa, acho que é uma pessoa, tá, gente?
E aí o Nilson, você vai ensinar pra gente? Vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer. Porque o engasgo pode levar à morte, A morte. não é mesmo? É, com certeza. Primeira coisa é, será que ele está engasgado? Eu preciso saber se realmente é engasgo. Olha né? isso. Está engasgado mesmo? Então eu posso verificar o quê? Responsividade dessa criança. Né? Tudo bem que você pode falar assim, mas os lábios estão roxeados, mas a cianose, ela pode ser um pouco tarde. Ou seja, ela já pode estar ali, assim, respirar um bom tempo, por conta do engasgo, certo? E está apresentando a cianose naquele momento porque já está um bom tempo ali. A cianose é os lábios roxeados. O escurecimento dos lábios. Exatamente. É a ausência de oxigenação no cérebro, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? Se eu tenho um bebezinho que ele está imóvel lá, primeiro verificar a responsividade dele. Por que ele está tão parado? Né? Então eu poderia pegar a região plantar do pé dele e fazer o quê? Dar umas palmadinhas na planta do pé que é mais sensível. Então eu observo quando estou fazendo... Para ver se ele vai ter alguma reação. Se tem alguma reação. Se tiver alguma reação, isso é bom ou ruim para nós? Isso é ótimo. É ótimo. Isso é ótimo. Por quê? A gente sabe que ele está com sinal de vida e se está engasgado a gente pode fazer uma desobstrução. E como é que eu faço essa desobstrução no bebê? Né? Como é que eu faço? O correto seria eu botar os 2 dedos nas bochechas, fazer uma inclinação, que eu estou fazendo a desobstrução das vias. Vou pegar esse bebezinho por baixo e vou pôr no meu braço apoiado. Tá? Aqui eu consigo, na parte do pezinho dele aqui, ó, tá travando. Eu estou travando o pé dele para que ele não caia. Né? Então, para essa inclinação que eu estou colocando aqui, a criança tem a cabeça um pouco grande, está em desenvolvimento, ela pode escorregar na minha mão. Então eu mantenho aqui toda a minha estabilidade, estou estabilizando ela e estou apoiando na parte posterior, que eu estou fazendo o quê? Uma sustentação que eu vou dar umas pancadinhas nela. Então, nesse momento, o que eu faço? Eu posso tomar algumas posições. Eu posso fazer essas pancadinhas em pé, eu posso fazer sentado, eu posso fazer sentado, travando o pé da criança aqui, e vou dar umas 5 pancadinhas. Eu estou dando umas pancadinhas, eu posso já de imediato observar se o objeto saiu. Sim. Tá? O objeto não saiu, coloco no outro braço, eu travo novamente o pé da criança. De barriga para cima, criança? Agora de barriga para cima. Eu vou encontrar a região mamilar dele, e na região mamilar eu vou fazer compressões. Quantas compressões eu tenho que fazer? Didaticamente, a gente fala 5 compressões. Só que eu posso fazer compressões e uma compressão é o objeto sair. Então eu vou fazer 5 compressões observando se esse corpo estranho ele chega na via oral. Tá. Então eu faço 5 compressões. Observo se o objeto chegou. Se o objeto chegou, comumente a gente ouve falar que deve-se pinçar o objeto e tirar. O que eu oriento é que o nosso dedo, uma vez, é muito mais grosso do que o diâmetro da cavidade oral, bucal. Então, se eu colocar meu dedo aqui, eu posso empurrar esse objeto de volta. Exatamente. Então, o que eu oriento? Colocar o outro braço na posição inclinada para baixo, cuidar para a criança não cair, sustentar, certo? E auxiliar na saída, porque o objeto já foi visível na boca da criança. Porque daí está virado para baixo. Está virado para baixo. E a gravidade aqui vai me ajudar. Exatamente, usar da gravidade sempre vai me ajudar. Bom, isso aqui eu vou estar fazendo, pessoal, até o objeto sair. Só que tome alguns cuidados. Que cuidados? Uma vítima que está engasgada, ela pode entrar numa parada respiratória e ainda está com o coração batendo. Então a gente chama isso de uma PR. Ela pode ter uma parada respiratória. Se nesse processo que eu estou fazendo eu não conseguir desengasgar, essa parada respiratória pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Sim. Então toda vítima de parada respiratória que a gente não consegue reverter, ela pode entrar numa parada cardiorrespiratória. Que aí isso para nós é pior. Agora tem a ventilação parada e tem o coração parado. Então, nesse processo aqui, enquanto você estiver fazendo o desengasgo da criança, porque você sabe que está engasgada ainda,